pessoal, vamos agora à correção da prova de Geografia do EJA 3. Bom, pessoal, do EJA 3, aqui está o gabarito oficial da prova de Geografia. Primeira questão, letra D. Segunda questão, letra C. Terceira questão, letra B. Quarta questão, letra E. Quinta questão, letra D. Essas são as questões da prova. Cada questão vale 2 pontos. Então, 5 questões, 10 pontos. E nós temos aqui as questões bônus. Sexta questão, letra A. Sétima questão, letra E. Oitava questão, letra B. E nona questão, letra D. Lembrando, pessoal, que as questões bônus só foram corrigidas para aqueles que acertaram menos de 3 questões na prova, ou seja, tiraram menos que 6 na prova. E qual o objetivo das questões bônus? O objetivo da questão bônus é que você atinja a média da prova. Por quê? Porque eu não faço a recuperação paralela. Então, a minha recuperação paralela já está dentro da própria prova, que são as questões bônus. Então, se você acertou uma questão ou 2 questões na prova, nós vamos para as bônus. Vamos supor que você acertou 2 questões na prova e acertou as 4 bônus. Você vai ficar com 6 questões, portanto 12. Você vai tirar 12? Não. Você vai tirar quanto? 6. Por quê? Porque o máximo que você vai atingir com as bônus, mesmo que você acerte todas as 4 bônus, vai ser a média da prova, que é o 6. Então, o objetivo das bônus é você chegar na média da prova. Você pode chegar e ultrapassar com as bônus, mas o máximo que você vai atingir com as bônus será o 6. Você só vai ter nota maior do que 6 se você acertar aqui no gabarito mais do que 3 questões. Se você acertar 4 ou 5 questões aqui no gabarito, você vai ter 8 ou 10 na prova. Mas se você não acertar 4 ou 5 aqui no gabarito, independente do número que você acerte aqui e aqui, o máximo que você vai atingir será um 6. Ok? Então vamos aqui à prova em si. Começa a prova com uma ilustração aí do planeta Terra, os primórdios aí do nosso planeta. Nós temos aí uma ilustração. A seguinte ilustração mostra a Terra em processo de evolução. Nós temos aí 2 grandes continentes se separando aí devido ao movimento das placas tectônicas. Nós temos no norte a Laurásia e no sul a Gondwana. Bom, vem dizendo assim a questão. Os continentes que hoje existem formavam um único grande continente inicial, seu nome era. Nós sabemos que houve 2 grandes continentes iniciais. O primeiro foi a Rhodínia, foi o primeiro grande continente inicial, e o segundo a Pangeia. A Rhodínia se separou devido ao movimento das placas tectônicas, depois voltou a se unificar, mas se unificou na Pangeia, que significa todas as terras juntas, Pan, todas, Geia, terra. E depois da Pangeia, novamente, vai haver a separação desses continentes, gerando a Laurásia e a Gondwana. Essas ilustrações, inclusive, eu enviei para vocês através do slide, falando sobre isso daí. Então, de fato, antes da Laurásia e da Gondwana, o continente único que existia era a Pangeia. Você poderia se confundir com a Rhodínia, mas não existe aqui, entre as opções, Rhodínia, certo? A única opção que existe é a Pangeia, que é a letra D, que deveria ter sido marcada. Todas as outras são completamente malucas. Pandora, Lampreia, Hidrosfera e Gotcha não tem nada a ver com isso daí. Pangeia, que deveria ter
marcada a letra D de dado. A segunda questão diz o seguinte: a Terra possui 3 camadas. Camada superficial, onde se encontram as rochas, os mares, os seres vivos, etc., é conhecida como crosta terrestre. Pessoal, aqui eu estou respondendo a 9ª questão, que vai perguntar qual é a camada superficial da Terra. Está aqui, é a crosta terrestre. Logo abaixo desta camada, existe outra camada onde encontramos o magma, espécie de lava incandescente, que saem das profundezas da Terra, onde hoje, em regiões das profundezas da Terra, ainda hoje em regiões vulcânicas. Essa camada da Terra é chamada lava, não é com R, certo, gente? É lava. Bom, então nós sabemos que a Terra possui 3 camadas. A primeira camada é a camada da crosta terrestre, que é a que vem falando. A camada abaixo da crosta terrestre é o manto. E no centro está o núcleo. Então está perguntando qual é que fica abaixo da crosta terrestre. Qual é que fica abaixo da crosta terrestre? O manto. Deveria ter sido respondido aqui. Letra C, manto, né? Crosta subterrestre não existe, hidrosfera não faz parte das camadas da Terra, então só poderia ser manto ou núcleo externo e interno. Né? Abaixo da crosta terrestre, somente o manto. Letra C, deveria ter sido marcado. A terceira questão fala o seguinte: a teoria do Big Bang explica o surgimento do universo. Segundo essa teoria, toda a massa que existe hoje no universo surgiu após. Pessoal, eu expliquei para vocês que a teoria do Big Bang foi, e mandei material para vocês falando sobre isso, foi elaborado por um cara chamado George Gamow. O George Gamow, né, ele percebeu o seguinte, que hoje o universo ele é muito gelado no cosmos, né? E além de ser muito gelado, ele está passando por um processo de expansão. Então as galáxias elas se afastam umas das outras, fazendo o seguinte movimento, esse movimento de expansão, certo? Então se afastando umas das outras. Ele pensou o seguinte: há muito tempo atrás, você traz todas essas galáxias para um único ponto. Então, voltaria todos para um único ponto, ok? E ele apostava que esse único ponto era um ponto minúsculo, menor do que a cabeça de um alfinete. Sendo que também apostava que em um universo muito mais distante havia um calor muito intenso. E a massa desse ponto era uma massa gigantesca. Então, uma pequena partícula com uma massa gigantesca, sob a pressão de uma temperatura altíssima, isso gerou uma explosão gigantesca, que ele denominou de Big Bang, a grande explosão, que daria origem a todo o universo que nós conhecemos hoje. Então, essa é a teoria do Big Bang. Então, a resposta que deveria ter sido colocada aqui seria uma grande explosão de uma pequena partícula menor do que a cabeça de um alfinete, né? Toda a massa que existe hoje no universo surgiu após uma grande explosão de uma pequena partícula menor do que a cabeça de um alfinete. Letra B, de bola, né? Todas as outras não tem nada a ver. Quarta questão. A deriva continental, ou teoria das placas tectônicas, explica a evolução do nosso planeta, desde a rodinha, passando muito tempo depois pela Pangeia, até os atuais continentes. Essa teoria também explica. Aqui eu estou respondendo a primeira questão, né? Estou dando o nome dos 2 continentes unificados. A rodinha primeiro, depois a Pangeia, né? Como não tinha rodinha, só podia ser a Pangeia, inicialmente, né?
Essa teoria também explica. Deriva continental, teoria das placas tectônicas, fala sobre os movimentos que existem nas placas tectônicas, movimentos muitas vezes que se chocam ou que se afastam. Por exemplo, a placa tectônica da América está se afastando da África, mas, por outro lado, né, ela se choca com a placa lá do Pacífico, né? Então, isso gera, esse movimento das placas tectônicas, ele pode gerar, dentre outras coisas, terremotos, a criação de cadeias montanhosas, o afastamento, a separação dos continentes, etc. Okay? Então, essa teoria também explica. O aquecimento global não tem nada a ver com o aquecimento global. O buraco da camada de ozônio também nada a ver. A existência dos furacões não, a vida no planeta não, só poderia ser a existência de terremotos e de grandes cadeias montanhosas. Letra E, que deveria ter sido marcada. A quinta questão diz: geografia é a ciência que estuda. Pessoal, geografia é uma palavra grega, né, que literalmente em grego significa a grafia da terra, ou seja, a escrita da terra. Okay? Mas nós sabemos que hoje a geografia ela é uma ciência que estuda o planeta Terra e as relações econômicas, sociais, políticas dos seres humanos que transformam o meio ambiente ou mesmo, né, as transformações ambientais que influenciam as relações econômicas, sociais e políticas dos seres humanos. Bom, então, geografia é ciência que estuda a grafia, forma de escrever corretamente? Não, nada a ver. Né? Como se escreve corretamente é o português. Né? Letra B, o passado da humanidade. O passado da humanidade é estudado pela história. C, somente questões referentes ao relevo da Terra. Olha aqui a palavra excludente. Somente. Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês virem questões excludentes, né, palavras excludentes ou totalizantes, que tipo de palavra, professor? Palavras excludentes: só, somente, jamais, em tempo algum, por aí vai. Palavras totalizantes: sempre, eternamente, absolutamente tudo e por aí vai. Essas palavras, em geral, fazem com que o item esteja errado. Então, quando vocês virem um item com esse tipo de palavra, vocês já sabem, né? Esse item aqui está errado. Ok? Então, letra C, somente questões referentes ao relevo da Terra. Está errado. A geografia estuda o relevo da Terra? Estuda, mas não estuda somente isso. Ela vai muito além disso. Okay? Letra D, o planeta Terra e as relações humanas que podem transformá-lo. Então, tá certo? Tá. Geografia estuda o planeta Terra e as relações humanas que podem transformá-lo. Tá corretíssimo, letra D, que deveria ter sido marcado. Certo? Estuda as estrelas? Não é o objetivo da geografia, estudar as estrelas. Ok? Vamos agora para as questões bônus. Acabou aí as questões da prova, começam as questões bônus, que, como eu disse, só serão corrigidas para aqueles que acertarem menos de 3 questões. E o máximo que você atinge com a bônus na prova é 6. Então, por favor, não fiquem mandando recado para mim no privado, perguntando: professor, mas eu acertei mais do que 6, do que 3 questões, por que eu não tirei 8, por que eu não tirei 10? A questão é: você acertou da prova ou de questões bônus? Se você acertou de questões bônus,
O máximo que você vai atingir na prova é 6, tá bom? Então a sexta questão diz: Deus criou o mundo, a luz, a natureza, o homem e a mulher como são atualmente. Essa é a teoria do... Pessoal, essa teoria é a teoria do criacionismo. Logo aqui na letra A, que está contida aí no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia cristã, né? Então, letra A, criacionismo logo de cara. As outras, evolucionismo, Big Bang, grande explosão, Santíssima Trindade, não tem nada a ver, né? O evolucionismo é uma teoria criada pelo Charles Darwin, que diz que as espécies evoluíram. A teoria do Big Bang, grande explosão, é a mesma coisa, que está lá em cima, falando sobre isso. Santíssima Trindade a Igreja Católica considera que Deus, Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo são uma coisa só. Então essa é a teoria da Santíssima Trindade, é uma teoria católica, cristã, né? Que fala sobre isso. Então não tem nada a ver com o criacionismo, tá bom? Sétima questão. A sétima questão, né, ela foi feita tanto para o pessoal do Santa Maria como para o pessoal do Castelão, né, sendo que eu mudei aí os nomes, mas é a mesma questão, tá bom? Tanto do Bárbara de Alencar como do Paulo Sérgio. Estou vendo aqui a prova do Bárbara de Alencar, mas a prova do Paulo Sérgio é a mesma coisa, só muda o nome do bairro e dos alunos. Então, a sétima questão diz assim: Paulo e Maria vivem no bairro de sua escola, o Parque Santa Maria. Outros alunos vivem em bairros mais distantes. A Terra possui 3 camadas. Camada superficial da Terra, em que todos os alunos da escola Bárbara de Alencar vivem, é chamada de... Na verdade, aquela questão anterior das camadas da Terra está respondendo essa sétima. Eu pensei que fosse a 9ª questão, mas na verdade é a 7ª. Pessoal, camada superficial da Terra, já está lá em cima falando. É a crosta terrestre. Essa aqui é a resposta. Crosta terrestre. Isso aqui, Paulo e Maria vivem no bairro de sua escola, o bairro Santa Maria, os outros alunos vivem em bairros mais distantes. Isso daqui não tem nada a ver com a questão. A questão é: 3 camadas a Terra possui. Qual é a camada superficial onde todos os alunos vivem? Camada superficial onde existe vida no planeta é a crosta terrestre. Certo? Núcleo, não, que é a camada mais interna do planeta. Fortaleza é a cidade em que vivemos, não é uma camada da Terra. Manto, também não. Crosta subterrânea, essa nem existe. Então só poderia ser crosta terrestre. Vamos agora para a 8ª questão. O evolucionismo é a teoria defendida por Charles Darwin. Darwin dizia que as espécies no passado não são as mesmas de hoje, pois passaram por um processo de evolução. Isso ocorreu pelo processo de seleção natural, ou seja, a luta pela sobrevivência, em que só conseguem sobreviver os melhores membros de cada espécie, que quando cruzam geram filhotes ainda mais fortes. Mas também aquelas espécies que conseguem melhor se adaptar aos diferentes ambientes do planeta são as que vão prosperar e evoluir. De acordo com o texto e seus conhecimentos, compare o evolucionismo com o criacionismo. Bom, lá em cima nós vemos que o criacionismo é que Deus criou tudo que existe hoje das formas como são hoje, né? O homem, a mulher, etc. Ora, então vamos dar uma olhada aí nas opções. Letra A. Criacionismo encontra-se na Bíblia cristã, diz que Deus fez tudo que existe e colocou os dinossauros na Terra para ser a principal espécie existente, desde que o adorassem. Pessoal, na Bíblia cristã diz que Deus colocou o ser humano como a principal espécie da Terra, né?
Então está errado. Letra B. O criacionismo defende que Deus fez tudo o que existe, da forma como são hoje as espécies, inclusive fez o homem à sua imagem e semelhança. Já o evolucionismo defende que as espécies passaram por um processo de evolução. Então a letra B, que deveria ter sido marcada, letra correta. A letra C diz: o criacionismo defende que Deus fez as espécies diferentes do que são hoje e que elas evoluíram, assim como diz a teoria de Darwin. Ou seja, aqui está dizendo que não teve diferença praticamente da teoria evolucionista para o criacionismo. Não tem nada a ver, certo? Letra D. Darwin dizia que o homem vem do macaco. Não, gente. O Darwin dizia que os primatas, os macacos, os primatas e os seres humanos tiveram um tronco, um elo comum num passado muito distante. Ele não pôde provar isso, ele não encontrou esse elo comum, mas alguns cientistas hoje já falam, inclusive, de um elo comum de cerca de 7 milhões de anos atrás. Okay? Mas, Darwin dizia isso, tá bom? Então não é isso daqui. Já o criacionismo dizia que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não, dizia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não a mulher. E a letra E diz: o criacionismo e o evolucionismo são teorias sem qualquer base científica. Nós sabemos que o evolucionismo tem sim uma base científica, passou por todo um processo de observação, de experimentação, e que até hoje, sabe-se cientificamente que sim, as espécies passaram por um processo de evolução. Então, há sim uma base científica no evolucionismo. E a nona questão, que é a última da prova, fala o seguinte: os atuais continentes existentes são. Pessoal, atuais continentes existentes, nós colocamos isso nos slides, colocamos isso no TDzinho de vocês. Os atuais continentes existentes são África do Sul, vamos pela letra A, América do Norte, Oceania, América do Sul, Europa e Ásia. Está faltando, né, gente? Primeiro que a América do Norte e a América do Sul fazem parte de um único continente, que é a América, Aí, Oceania, Europa e Ásia, está faltando ainda a África e a Antártica, Letra B, África, América, Antártica, Ásia, Europa e Oceania. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os continentes atuais que deveriam ter sido marcados. Todas as outras opções, saem dessa daí. Então, vocês deveriam ter marcado a letra B de bola, tá certo? Bom, eu espero que vocês continuem estudando, tá bom, gente? Acompanhem o grupo da sala. Nós estamos sempre enviando para vocês atividades, TDs, slides, vídeos para vocês assistirem. Se vocês não virem isso antes do tempo, vocês vão acumular muita coisa para o período da prova. Outra coisa, neste primeiro bimestre, eu fiz questão de procurar um por um, cobrando a prova, cobrando que visse o material, mas eu não vou ter tempo, não tenho condições de continuar fazendo esse trabalho. Leva muito tempo, é muito desgastante, Se eu estivesse trabalhando os 3 expedientes em sala de aula, eu não estaria conseguindo fazer isso. Eu estou trabalhando 2 expedientes na sala de multimeios e o terceiro expediente à noite, na sala de aula. Então, eu tenho 4 turmas, são cerca de 120 alunos. Então, não dá para eu pegar e ir individualmente, um por um, fazendo cobranças. Vocês têm que ter iniciativa de assistir as coisas que estão no grupo, de verificar dia a dia o que está sendo enviado. Então, eu peço a vocês que vocês acompanhem o grupo. Façam de como vocês estão tendo uma aula, gente. Vocês, em sala de aula, teriam 2 horas e meia todos os dias na sala de aula. Então, façam de como você está na sala de aula. Tire pelo menos 1 hora e meia para verificar o grupo. Se for enviada a atividade, vá fazer essa atividade.
né? Geralmente os professores mandam atividade num dia na semana. No grupo, atualmente está somente eu e a professora Márcia. Eu vou até ver o que o Hilário não está. Mas o interessante é que vocês vejam as atividades e saiam a fazer essas atividades. E depois mandem para os professores as atividades que forem solicitadas. No meu caso, né, poucas atividades eu passei que vocês tiveram que me retornar. Eu pedi apenas no primeiro bimestre que vocês lessem os TDs, que vocês vissem os vídeos. Agora, no segundo bimestre, foi que eu já pedi, né, que vocês mandassem perguntas sobre globalização e vou pedir outras coisas mais, valendo ponto positivo, né? Mas façam as atividades que estão sendo mandadas e não esperem que a gente entre em contato com vocês para vocês fazerem alguma coisa, tá bom? Então agradeço a atenção de vocês e um forte abraço.